Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. E desta feita eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João Batista tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, da sua cintura no caso, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ok, somente esses versículos aí. Muito bem, o que nós queremos falar nesse vídeo aqui, vai ser um vídeo muito breve, não vai ser tão longo, é o alimento de João Batista. Está dizendo literalmente aqui o texto do versículo de número 4, que é onde nós estamos fazendo esta reflexão para o título deste vídeo, que tipo de alimento era esse que João Batista comia? Aí a gente pensa assim, caramba, será que era gafanhoto de verdade? Será que era gafanhoto mesmo que o texto está querendo dizer? Ora, queremos dizer aos irmãos que a culinária de cada povo, ela tem uma peculiaridade particular. Por exemplo, numa certa ocasião eu assisti um vídeo falando sobre a alimentação, a culinária dos chineses. Uma culinária realmente bastante estranha e bastante estarrecedora para nós que somos de uma cultura diferente da deles. Os chineses, eles comem cachorro, eles comem morcego, eles comem lacraia, até minhoca eles comem. E tantos outros animais, insetos que nós nem imaginamos em comer, ou que só o fato de nós pensarmos em comer já nos causa repulsa estomacal. Então, assim como na cultura chinesa temos esta culinária, todos os povos da antiguidade possuíam também o seu estilo culinário, possuíam também seu estilo de vida, seu estilo de alimentação, o que é bem diferente, Por exemplo, aqui no Brasil, nós brasileiros gostamos bastante do feijão preto e comemos muito feijão preto. Feijão preto é um dos pratos prediletos e principais da culinária brasileira. Já na Europa, os europeus não costumam comer muito o feijão preto. Lá o feijão preto ele é preterido, não é? Ele é assim rejeitado, vamos dizer. Com raríssimas exceções se come feijão preto lá. Mas aqui no Brasil, o feijão preto, como eu disse, ele é um prato principal, Feijão com arroz, É aquilo, que nós falamos sempre aqui. Então a nossa culinária também tem sua peculiaridade, O brasileiro, por exemplo, gosta de alguns tipos de bebidas. Em alguns outros países, por exemplo, no México, usa-se muito uma bebida chamada tequila, os russos gostam muito de vodka. Então vejam, estou dando esses exemplos para você ver que há uma peculiaridade na culinária de cada povo. Bom, alguns dizem que esse inseto aqui, esse gafanhoto, que quer dizer inseto saltador, Esse é o significado da palavra gafanhoto, inseto saltador. Existem cerca de 9 vocábulos hebraicos para descrever os insetos, chamado gafanhotos, Isso fala desses insetos nas suas fases de crescimento, nas suas fases de desenvolvimento, mas também fala de categorias desses insetos, ok? E não era incomum naquela instância comer-se gafanhotos mesmo, literalmente falando, porque quando nós lemos que João Batista ele se alimentava de mel silvestre, aí nós não temos nenhum problema em aceitar mel silvestre. Agora, quando fala em gafanhotos, opa, alguém acende logo o sinal de alerta. Caramba, gafanhoto mesmo? De verdade? Que isso? Ele comia gafanhoto? Não é? Então fica-se aquela coisa, porque é um choque cultural.
né? Então temos que entender que a cultura de cada povo é uma cultura. Então há uma diferença de cultura? Há. Há uma diferença culinária em cada povo, em cada região? Há. Inclusive aqui no próprio Brasil, que é um país bastante extenso geograficamente, temos vários tipos de cultura de comida. Temos comidas regionais em cada estado brasileiro. Temos aí pratos que são pratos típicos de cada estado do nosso grande país chamado Brasil. Os irmãos verem que essa questão é uma questão bastante abrangente. É uma questão antropológica cultural bem interessante. Então, por que o mel silvestre era mel mesmo e o gafanhoto não era gafanhoto mesmo? Não é? Já que também o gafanhoto, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos encontrar que há uma autorização para se comer gafanhoto, né? Se nós, por exemplo, lermos lá em Levítico, capítulo de número 11, e o versículo de número 22, de Levíticos, capítulo 11 e 22, nós vamos ver que o gafanhoto ele não tem uma proibição bíblica para ser ingerido, para ser comido. Era um alimento liberado pela Torá para ser comido. Inclusive, algumas pessoas tostavam-no, né? Costumavam tostá-lo, fritá-lo, e dizem até que o gosto dele é um gosto gostoso, que tem um gosto semelhante até ao do camarão. Então não há proibição da Torá de se comer gafanhoto. Havia de fato a prática de se comer gafanhoto naquela ocasião, não era algo incomum. Então não estranhe, né, quando você ler esse texto da palavra de Deus de Mateus, capítulo 3 e o versículo de número 4, que diz que ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Entenda isso como literal, ainda que algumas interpretações queiram dar uma conotatividade diferente. Dizem que esse gafanhoto aqui era uma espécie de planta, né, chamada de erva de São João Batista, né? Então eles diziam que era o tal gafanhoto. Realmente, de fato, havia uma planta ali naquela ocasião que era conhecida também como gafanhoto. Mas isso não quer dizer que nesse caso aqui era esse tipo de planta que João Batista estivesse ingerindo. E conforme falei, comer gafanhoto não era nada estranho para a cultura daquela época. Era algo bastante comum e alguns arqueólogos, inclusive, que fazem expedições na Terra Santa, já comeram inclusive gafanhoto e dizem até que o gosto é muito saboroso e bem plausível de ser realmente uma grande verdade que esse fosse o alimento de João Batista. Então tá aí mais um vídeo para a glória de Deus. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês deem aí o joinha, né? Toque em cima daquele joinha dizendo que você gostou do vídeo. Dê aí o seu like aí, né? Dê aí seu comentário do vídeo. Ore por nós, participe divulgando o nosso canal e passe para contatos de WhatsApp, contatos de família, de amigos, e fazendo assim, o nosso canal irá crescer e irá abençoar muitas outras pessoas mais, ok? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.